Nesse vídeo tutorial eu vou falar sobre as incompatibilidades quando não ponderar determinado fator com outro, quando é restritivo a ponderação. Vou dar alguns exemplos práticos para vocês não errarem na ponderação. Confere aí. Então, começando mais um tutorial, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre restrições entre os fatores de probabilidade, controle e as ferramentas ergonômicas, quando ponderar ou não ponderar determinadas situações. Então, no manual de aplicação do PonderRisk, vocês vão encontrar essa matriz, esse quadro que eu desenvolvi para ajudar o analista, para ajudar o ergonomista a entender quando tem uma situação que ele deveria ou não ponderar determinada situação, tá? E no livro do PonderRisk, lembrando, tem um aprofundamento maior sobre esses critérios. Então, é importantíssimo que você leia o livro para poder entender, tá bom? Bom, como é que funciona? Essa matriz, ela funciona assim. Você tem aqui nessa coluna os fatores de probabilidade, olhando de frente para o computador à sua esquerda, e à sua direita aqui você tem os fatores de controle. E no meio aqui você tem os tipos de ferramentas ergonômicas que você pode encontrar, tá? De ordem de biomecânica postural, biomecânica de segurar, agarrar, os tipos, né? Psicofísicos, cognitivos, envolvendo levantamento manual de carga, peso, carga, empurrar e puxar, por exemplo. E aqui no meio você tem as cores. Então você tem um cinza mais escuro e um mais claro e um branquinho aqui, né? O que for mais escuro, tá? O que tiver taxado aqui mais escuro, tem uma relação direta, tem uma relação primária, tem uma relação mais forte de ponderação entre esses fatores. Tudo bem? Os três fatores. O que for um cinza mais claro, tem uma relação secundária, tem uma relação menor, mais fraca, de ponderação. Então você já acende uma bandeira aí, levanta uma bandeira de que de repente não é tão ponderável assim, não tem uma relação tão estreita assim. E o que for mais claro, branquinho aqui, não tem relação, muito provavelmente, tudo bem? Então vamos pegar um exemplo aqui. Iluminação. Iluminação abaixo do limite de 80% do valor previsto em norma. Até mudou essa referência de 80%, na revisão do PonderRisk do Excel, está referenciando lá a norma atual, a NH11. Então, se estiver abaixo do limite preconizado pela norma, para mim aqui no PonderRisk, vamos abrir o PonderRisk aqui, no Excel, aqui, tem esse item. Vamos achar ele aqui? Vamos ver onde ele está. Não é 5. Vamos ver no 4 aqui. Não cumprimento, produção gargalo, necessidade frequente. Aqui. Então, ele é um 3, ele é um peso 3. Se eu assinalar aqui, vai para peso 3. Iluminação abaixo do percentual de limite mínimo previsto em norma vigente, no caso a NH11. Se eu tiver uma situação dessa, eu vou assinalar aqui probabilidade 3. Tá? O setor tem uma iluminação muito baixa. Agora, quando que eu pondero ele com os meus controles aqui, né? E com o tipo de, principalmente com o tipo de ferramenta no fator severidade que eu estou utilizando. Quando que eu pondero a iluminação? Vamos preencher o controle aqui. Para a iluminação, ausência de controle. Tá? Não tem nada, não colocar uma lâmpada extra lá, não melhorar a iluminação para anular, para eu ponderar aqui. Então, nesse caso aqui, eu usei uma ferramenta aqui biomecânica, um REBA da vida. Eu pondero? Poderia ponderar esse fator iluminação aqui? Vamos ver aqui. Se é ponderável ou não. Iluminação. Biomecânica postural tem uma relação secundária aqui, ó. Cinza claro. Com biomecânica de segurar e agarrar, uso de ferramentas, não tem relação.
Com psicofísico, cognitivo, tem relação total relação, relação forte, né? Relação máxima aqui, ó, tá vendo que tá escuro? Relação primária. E com levantamento, movimentação manual de carga não tem relação. Tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas por que biomecânica postural tem a ver com iluminação? Porque se o problema que eu estou analisando envolve desvio postural na cervical, a pessoa tem que abaixar, flexionar mais o pescoço, se aproximar mais do objeto para poder ler, porque a iluminação está baixa, ou ele tem que ler coisas, tem ações técnicas de leitura, de escrita. Se tem essa situação que você está analisando e você usou a ferramenta biomecânica para isso, você vai ponderar. Tudo bem? Então, voltando lá no Ponder Risk, vamos supor que eu vou usar um reba aqui para isso. O reba lá em cima foi para outra coisa. E eu usei um reba aqui. E o desvio lá que eu encontrei foi amarelo, equivalente a esse score que corresponde ao amarelo, ao desconforto, dificuldade ou fadiga. Né? Aqui, na probabilidade, eu vou colocar 3, iluminação abaixo do percentual, porque está envolvendo essa região cervical, tem influência da iluminação lá, sim. Tá? Então, vou colocar aqui 3. Não tenho controle para isso, então 5. Subiu o meu risco. Pelo fator de iluminação e está interferindo diretamente nessa questão postural, tem a ver com a ponderação. Eu posso aqui no reba, nessa célula, eu posso escrever aqui que tem a ver com desvio postural, por exemplo, barra iluminação. Só para deixar claro que esse reba aqui tem a ver com isso e esse reba tem a ver com outra coisa que você pode colocar aqui, tá? Mas aqui é ponderável. Aqui ele não mudou automaticamente, eu vou mudar, pronto. E aí ficou, ponderável. Não mudou porque eu escrevi aqui, tudo bem? Eu escrevi desvio postural barra iluminação, perdeu a referência aqui, mas eu já coloquei 3. Ele tinha pintado, né? Então, assim, nesse exemplo que eu dei, a ponderação ela tem a ver, tá? Agora, você tem que observar esse quadro, ele te ajuda a observar os fatores de probabilidade aqui com a ferramenta que você está usando e os controles. Assim como eu vou dar um outro exemplo aqui, a verbalização. A verbalização é um peso 4, nós já falamos, e eu estou usando aqui, por exemplo, movimentação manual de carga. E eu ponderei probabilidade 4 aqui. Você tem que checar se essa verbalização que você está assinalando aqui, ela tem a ver com a movimentação manual de carga. Se tiver, você pondera aqui 4. Tá? Se não tiver a ver, você não tem que ponderar. Então, eu posso colocar aqui ausência de verbalização. Não tem mais nenhum outro fator de probabilidade, de todos aqui não tem mais nenhum, era a verbalização, mas eu estou corrigindo, porque essa verbalização não é sobre movimentação manual de carga. Essa verbalização, essa queixa do operador é pela iluminação. Aí, no caso aqui, eu deveria mudar para 4. Tá? É pelo uso da ferramenta, o tipo de ferramenta que eu estou utilizando. Então, aqui, no caso, vai preponderar o 5, porque é maior que o 4. Senão, eu colocaria 4, mas não é pela movimentação. Então, eu corrigindo aqui, sai de amarelo para verde, mantém o resultado da ferramenta. Porque, no caso da simulação que eu estou fazendo aqui, se eu colocar a verbalização que não é procedente, não é pela movimentação manual de carga, é pela iluminação, é por outro fator, aumentaria o risco. Então, você não pode cometer esse erro, tá? Você tem que olhar se a verbalização... Esse é um outro exemplo que eu estou te dando. Dei o primeiro exemplo, usando o quadro, e agora eu estou dando um exemplo lógico que a verbalização tem a ver com a ferramenta que você está utilizando para ponderar.
Então, sempre, pessoal, olhem se a ferramenta, o método, a referência que você está utilizando tem a ver com os demais fatores. Tá? Eu não posso, por exemplo, ter verbalização como fator ruim de probabilidade e ausência de verbalização no controle. Se tem verbalização, não tem ausência de verbalização. Um outro exemplo aqui, esdrúxulo que eu estou dando, exagerado, mas que mostra isso. Tá? Por exemplo, uma outra situação aqui, eu estou usando um OAS. Então, vamos considerar que o OAS deu verde, tá? Porque ele fica sentado, sei lá, X parte do tempo. Eu usei o OAS aqui para sentado, trabalho sentado. Eu usei a referência para trabalho em pé, aqui andando mais de 5 km, né? E o OAS para trabalho sentado. E aí, eu vou colocar aqui na probabilidade de controle. Então, vamos colocar aqui que tem verbalização. E no controle, duração da atividade com percentual menos que 10% de jornada de trabalho, não tem muito a ver, né? Vamos colocar que a atividade permite variação postural. Então, seria um controle 1. Ele mantém o resultado da ferramenta. Então, aqui pode ser um problema da cadeira. O tipo de cadeira que está usando gerou a verbalização. Eu tenho que checar que tipo de verbalização, ela tem a ver com o trabalho sentado? Tem. Então, é ponderável. Tudo bem? Por isso que entrou a verbalização 4 aqui. Só que existe um controle, existe uma variação postural de tempos, a cada 1 hora ele faz alguma coisa, a atividade dele é formalizado, mostra que ele levanta, que ele faz outro tipo de atividade que não é ficar sentado. A ferramenta tinha me mostrado verde e eu estou ponderando aqui, tanto o fator de controle como probabilidade tem a ver com a ferramenta e tem a ver com a queixa que ele está colocando. Então, ok, aí eu preciso investigar se essa verbalização aqui tem a ver com o tipo de cadeira. Mas eu mantenho a verbalização aqui e mantenho essa situação, essa condição de ponderação. Tá? Vamos supor que a empresa elimine o rodízio, ele não tenha mais essa situação de alternância de postura. A atividade passa a não permitir mais alternância de postura. Então, vai para a ausência de controle. Opa! Deu uma inconsistência aqui. Então, pulei de verde para laranja. Eu estava no verde aqui, tá? 2. E pulei o amarelo, fui para o laranja. Pulei 2 casas. Então, tem uma inconsistência aqui. A ferramenta não pode estar mostrando verde e jogar lá para o laranja. Então, você precisa, nesse caso aqui, checar suas premissas, checar as informações, porque como que tem ausência de controle, tem verbalização e a ferramenta está te mostrando um verde. Muito provavelmente, se você tirar o rodízio, não vai ser mais verde aqui, tá? Vai ser um amarelo. Pelo tempo que a pessoa vai ficar sentado, o OAS vai mudar. E aí sim, aqui faz sentido. Está coerente eu ter um score de ferramenta amarelo, 3, pela verbalização queixa de ficar sentado o tempo todo, e ausência de controle, não tem mais rodízio, foi para laranja. Percebe como fica coerente, como fica consistente? O que faz mais sentido para você? Né? O que te deixa mais confortável aí como ergonomista? Qual o resultado? Tendo verbalização e não tendo controle nenhum. O amarelo ou o laranja? O risco, a prioridade média ou a prioridade alta? É sobre isso que a gente está falando. Então, eu dei vários exemplos aqui e ao longo do tempo eu vou postando, seja em formato de vídeo, manda para mim se vocês preferem vídeo, tutorial ou escrito, ou no manual, revisão do manual, de que forma. Eu estou pensando até fazer um FAQ, perguntas frequentes, dúvidas frequentes que vocês podem ter, né, e responder em formato de FAQ, mas assim, aqui é para deixar mais claro para vocês o que é ponderável ou não. Eu sempre tento olhar esses 3 fatores e a relação entre eles. Eu posso usar o quadro para me ajudar, mas é importante eu ter essa relação bem estabelecida. Beleza? Abraço.